Olá, seja bem-vindo ao canal Empresa Flix. Vamos conversar um pouco sobre uma mudança de entendimento da Receita Federal que está causando enorme preocupação e pode impactar diretamente o seu limite de faturamento do MEI. Nós vamos analisar em profundidade quais rendas recebidas na sua pessoa física, no seu CPF, agora podem ser somadas ao seu limite de R$ 81 mil anuais do MEI e quais, teoricamente, continuam de fora. A informação mais impactante que você precisa saber agora é que o fisco pode usar toda a movimentação da sua conta bancária pessoal, incluindo o Pix, como base para presumir seu faturamento. E isso pode levar ao seu desenquadramento automático se você não souber como provar a origem de cada centavo. Entendemos que esse assunto gera muitas dúvidas e angústias. Por isso, se ao longo da explicação surgir qualquer questão, ou se você quiser compartilhar como você organiza suas finanças, deixe seu comentário. Nós fazemos o possível para ler e responder a todos os comentários e ajudar a nossa comunidade de empreendedores. A confusão central que muitos empreendedores têm e que é a raiz de todo esse problema é a natureza jurídica do MEI, o microempreendedor individual. É preciso entender de uma vez por todas. O MEI não é uma empresa no sentido tradicional, como uma sociedade limitada, por exemplo. O MEI é, na verdade, o empresário individual. Legalmente, o MEI é a própria pessoa física, o dono, que recebe a permissão de ter um CNPJ para exercer atividades empresariais de forma simplificada. Não existe a chamada separação patrimonial. Na teoria jurídica, o seu CPF e o seu CNPJ de MEI são a mesma entidade perante a lei, respondendo com seus bens pessoais por dívidas do negócio. É por isso que o MEI tem facilidades que nenhuma outra empresa tem, como a dispensa de manter uma conta bancária CNPJ separada, embora, como veremos, usar essa facilidade seja o maior erro que você pode cometer. Essa fusão entre a pessoa física e o negócio é o que permite que a Receita Federal, com base em suas resoluções, possa olhar para as duas fontes de renda, a do CNPJ e a do CPF, e considerá-las parte de um todo. O empreendedor brasileiro, que já enfrenta uma carga burocrática e tributária imensa, agora se depara com mais essa interpretação que, convenhamos, é bastante frustrante. O governo incentiva a formalização, mas ao mesmo tempo cria armadilhas que parecem punir quem tenta fazer tudo certo. A sensação é de que a cada semana surge uma nova regra para complicar a vida de quem está tentando gerar emprego e renda. O que gerou todo esse alerta foi um esclarecimento recente do Comitê Gestor do Simples Nacional, o CGSN, que é o órgão que administra o regime do MEI e do Simples Nacional. Esse comitê publicou uma resolução que, na prática, apenas reforça o que já estava previsto em normas anteriores, mas que agora, com o cruzamento de dados mais eficiente da Receita, ganha um peso muito maior. A regra principal está na Resolução CGSN número 140, de 2018, especificamente no seu artigo 100. Esse artigo é claro ao definir o que entra no cálculo da receita bruta anual do MEI. Ele determina que, para fins de apuração do limite, devem ser somadas as receitas brutas que o mesmo empresário individual tenha oferido, seja por meio de mais de uma inscrição cadastral como empresário individual ou MEI no mesmo ano, ou, e aqui está o ponto crucial, quando ele atue também como pessoa física, CPF, caracterizada para fins previdenciários como contribuinte individual ou segurado especial. Vamos traduzir isso do contabilês para o português claro. O que é um contribuinte individual? Basicamente, é o trabalhador autônomo que presta serviços por conta própria, sem vínculo de emprego, e que, por isso, é responsável pelo seu próprio recolhimento ao INSS. Isso inclui a grande maioria das profissões que não podem ser MEI. A lista é longa: médicos, dentistas, advogados, arquitetos, engenheiros, consultores, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, contadores, representantes comerciais autônomos
e dezenas de outras atividades regulamentadas ou intelectuais. Segurado especial refere-se mais comumente a trabalhadores rurais em regime de economia familiar. A regra é clara: se você tem uma renda como contribuinte individual, essa renda vai, sim, ser somada ao faturamento do seu MEI para o cálculo do limite de R$ 81 mil. Vamos a um exemplo prático para que não reste nenhuma dúvida. Imagine a Maria. A Maria é nutricionista e atende seus pacientes em uma clínica, atuando como autônoma, ou seja, como contribuinte individual. No ano, ela recebeu um total de R$ 50 mil por essas consultas. Paralelamente, como a atividade de nutricionista não pode ser MEI, ela decidiu abrir um MEI para vender marmitas Fit Delivery, uma atividade de fornecimento de alimentos preparados, que é permitida no MEI. Com o seu delivery, ela faturou R$ 40 mil no mesmo ano. O que acontece com a Maria? A Receita Federal vai somar as duas rendas, R$ 50 mil como nutricionista, CPF, mais R$ 40 mil como MEI, CNPJ. O total é de R$ 90 mil. Esse valor ultrapassa o limite anual de R$ 81 mil do MEI. Automaticamente, a Maria será desenquadrada do MEI. Agora, veja como isso é perigoso. Digamos que a Maria faturou R$ 40 mil como nutricionista. Isso significa que, para ela se manter dentro do limite do MEI, o seu negócio de marmitas só poderia faturar, no máximo, R$ 41 mil naquele ano. Qualquer valor acima disso a colocaria em risco. É uma situação que limita o crescimento do empreendedor. Você pode ter as duas atividades, a lei permite, mas na prática, a soma dos limites torna isso inviável se ambas as atividades forem bem-sucedidas. Vamos a outro exemplo. O João é programador e trabalha como consultor de sistemas para várias empresas, emitindo recibo de profissional autônomo, o RPA. Ele é um contribuinte individual. Em um ano, ele fatura R$ 60 mil com essas consultorias. No tempo livre, ele abre um MEI para manutenção e reparação de computadores e fatura mais R$ 30 mil no ano com esse serviço. 60 mil mais 30 mil somam R$ 90 mil. O João também estourou o limite e será desenquadrado, tendo que arcar com todas as consequências tributárias disso. E o detalhe mais cruel é que a regra vale, quer você pague o INSS ou não. Não adianta o João pensar: mas eu não paguei o carnê do INSS como autônomo. Não importa. A atividade dele é de contribuinte individual e a receita gerada por ela será somada da mesma forma. Essa regra afeta diretamente milhares de brasileiros que tentam complementar a renda. O personal trainer, que não pode ser MEI e atua como autônomo, mas abre um MEI para vender roupas de ginástica online. A renda como personal vai somar com a renda da loja virtual. O advogado, que atua na sua profissão como autônomo e abre um MEI para dar cursos ou palestras, atividades que poderiam ser MEI. A renda da advocacia somará com a renda dos cursos. Isso é o que a Receita Federal entende como soma de receitas da mesma pessoa física empresária. Mas então, quais rendas recebidas no CPF não somam no limite do MEI? A regra é mais simples do que parece. Não somam as rendas que não caracterizam você como empresário ou contribuinte individual. A principal delas é o salário recebido como empregado de carteira assinada, o famoso regime CLT. Se você trabalha em uma empresa durante o dia e tem um MEI para vender bolos no final de semana, o seu salário do CLT não entra na conta do limite de R$ 81 mil. Por quê? Porque na CLT você é um empregado e quem recolhe seu INSS é o seu patrão. Você não é um contribuinte individual naquela função. Portanto, você pode ganhar R$ 80 mil por ano no seu emprego CLT e ainda faturar R$ 81 mil no seu MEI, totalizando uma renda de R$ 161 mil sem nenhum problema. Outras rendas que também, em tese, não somam são as chamadas rendas de capital ou rendas passivas. Por exemplo,
o dinheiro que você recebe de aluguéis de imóveis que você possui. Se você tem 3 casas alugadas e recebe R$ 5.000 por mês de aluguel, essa renda é da sua pessoa física, mas não é uma renda de trabalho autônomo, não é uma atividade de contribuinte individual. O mesmo vale para rendimentos de investimentos, dividendos de ações, juros de renda fixa, lucros em fundos imobiliários. Todo esse dinheiro entra no seu CPF, é declarado no seu imposto de renda de pessoa física, mas não deve ser somado ao faturamento do seu MEI. E aqui chegamos ao ponto nevrálgico, ao alerta gigante que foi mencionado no início. Se o salário CLT, os aluguéis e os investimentos não contam, qual é o problema? O problema é a prova. O problema é como a Receita Federal vai saber a origem do dinheiro que entra na sua conta de pessoa física. Estamos na era do cruzamento de dados, do Pix, da e-financeira, onde os bancos informam absolutamente todas as suas movimentações para o fisco. Imagine o cenário. Você tem seu MEI de comércio de roupas e usa sua conta CPF pessoal para tudo. Nela, cai o seu salário da CLT de R$ 5.000. Cai o aluguel de R$ 2.000 de um apartamento. E caem vários Pix de clientes do seu MEI, totalizando uns R$ 6.000 por mês. Na sua conta pessoal, está entrando R$ 13.000 por mês. No ano, isso dá mais de R$ 150.000. A Receita Federal, ao cruzar os dados, vai ver uma movimentação no seu CPF de R$ 150.000. O seu MEI, no entanto, declarou apenas R$ 70.000, 6.000 por mês aproximadamente. O sistema automático do fisco vai acender um alerta vermelho. Ele vai presumir que a diferença, esses R$ 80.000, é receita do seu MEI que você não declarou, que você sonegou. E aí, como diz o ditado, até você explicar que focinho de porco não é tomada, o estrago pode ser gigantesco. A Receita pode, sim, considerar que tudo que entra na sua conta pessoal é faturamento e desenquadrar você automaticamente. O ônus da prova, ou seja, a obrigação de provar que aquele dinheiro era um aluguel, que era um salário, que era um presente, será seu. E provar isso depois que o processo administrativo já foi aberto é um pesadelo. Você será notificado, terá seu CNPJ bloqueado e precisará apresentar extratos, contratos de aluguel, olerites um por um. É por isso que a facilidade de usar a conta pessoal para o MEI é, na verdade, uma armadilha. O que você precisa fazer, urgentemente, para evitar esse tipo de confusão e se proteger? A palavra de ordem é organização. Você precisa criar uma fortaleza de conformidade ao redor do seu pequeno negócio. A primeira medida, a mais importante e inadiável, separe as finanças. Hoje mesmo, crie uma conta digital gratuita para o seu CNPJ. Existem dezenas de bancos digitais que oferecem contas PJ para MEI sem custo de manutenção. A partir do momento em que essa conta estiver ativa, todo e qualquer centavo que o seu MEI receber deve entrar nesta conta CNPJ. E todo e qualquer gasto do seu MEI, como pagar fornecedores, comprar matéria-prima ou pagar o seu boleto DAS, deve sair desta conta CNPJ. Na sua conta pessoal, no seu CPF, só deve entrar o seu salário CLT, seus aluguéis e o seu pagamento vindo do MEI. E como deve ser esse pagamento? Você, como dono do MEI, não deve simplesmente pegar o dinheiro quando precisa. Você deve estabelecer uma regra. Por exemplo, todo dia 5, você transfere um valor da conta CNPJ para a conta CPF. Essa transferência é a sua distribuição de lucros. Por ser isento de imposto de renda, permite que todo o lucro líquido seja transferido para o CPF do dono sem pagar imposto. Mas para fazer isso, o dinheiro precisa primeiro entrar no CNPJ e as despesas do mês serem pagas pelo CNPJ. O que sobra é lucro. Essa separação clara nos extratos bancários é a sua maior defesa. A segunda medida de proteção: emita notas fiscais.
O MEI só é obrigado por lei a emitir nota fiscal quando vende ou presta serviço para outra empresa, para um CNPJ. Se o cliente é pessoa física, a emissão é facultativa. Esqueça isso. Para sua segurança, emita a nota fiscal de absolutamente todas as suas vendas. Se você vendeu um bolo por R$50 para sua vizinha, entre no sistema e emita uma nota fiscal de R$50. Hoje, com o Portal Nacional de Emissão de NFE de Serviço e os aplicativos gratuitos, isso ficou muito mais fácil. Por que fazer isso? Porque o somatório das suas notas fiscais é o seu faturamento oficial. Se a Receita questionar sua movimentação de R$80 mil e você apresentar R$70 mil em notas fiscais emitidas, fica muito mais fácil comprovar que o resto é de outra origem. A terceira medida, que é obrigatória por lei, mas que 90% dos MEIs negligenciam, preencha o relatório mensal de receitas brutas. É um documento simples. Pode ser até um caderno ou uma planilha de Excel, onde você anota todo santo mês o total que você faturou. Você deve separar o que foi receita de comércio ou indústria e o que foi receita de prestação de serviços. Você deve guardar esse relatório preenchido e as notas fiscais de compra e venda por 5 anos. Em uma fiscalização, esse é o primeiro documento que o fiscal vai pedir. Se você não tem, já começou errado e fica vulnerável. Se você seguir esses 3 passos, conta CNPJ separada, emissão de nota para tudo e relatório mensal em dia, você já estará 95% mais seguro do que a maioria. A sua contabilidade estará redonda. Se a Receita Federal questionar, você terá os extratos da conta CNPJ batendo com as notas fiscais emitidas, que batem com o seu relatório mensal. Contra fatos e documentos, não há presunção do fisco que se sustente. Agora, se mesmo com toda essa organização, a sua renda como contribuinte individual, somada à sua renda do MEI, realmente vai estourar o limite de R$81 mil, não há o que fazer. Você não pode ficar no MEI. Tentar dar um jeitinho é o caminho mais rápido para a falência, pois as multas e os impostos retroativos são impagáveis. Se esse é o seu caso, o caminho é migrar para uma microempresa, uma ME. Com o ME, você entra no Simples Nacional e pode faturar até R$360 mil por ano. Além disso, como ME, você pode incluir qualquer atividade econômica, inclusive aquelas que não podem ser MEI. A Maria, do nosso exemplo, poderia ter uma ME com a atividade de nutricionista e a atividade de delivery de marmitas, tudo no mesmo CNPJ, de forma legal, até o limite de R$360 mil. É fundamental entender também como funciona o desenquadramento. Se você estourar o limite em até 20%, ou seja, faturar até R$97.200, você não é punido tão severamente. Você deverá pagar o imposto sobre o valor que cedeu em um boleto DAS complementar e será obrigado a solicitar o desenquadramento do MEI, passando a ser ME a partir de janeiro do ano seguinte. O problema grave é se você estourar o limite em mais de 20%. Se faturar acima de R$97.200, o desenquadramento é automático e retroativo. Isso significa que a Receita vai considerar que você nunca poderia ter sido MEI naquele ano e vai cobrar de você os impostos como MEI, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, sobre todo o faturamento desde janeiro, com juros e multa. É uma dívida que pode destruir seu negócio. Por fim, um alerta vital para quem abriu um MEI neste ano. O limite de R$81 mil é anual. Se você não abriu seu CNPJ em janeiro, pressionado, pode ser posto para indenizado pelo fisco. O seu limite não é de R$81 mil. O limite é proporcional aos meses de existência da empresa. O valor proporcional é de R$6.750 por mês. Se você abriu seu MEI em julho, por exemplo, você tem 6 meses até o fim do ano. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O seu limite para esse primeiro ano será de 6 vezes R$6.750, o que dá R$40.500. Muitos empreendedores novos não sabem disso.
acham que têm 81 mil para gastar em 6 meses, faturam 50 mil e são desenquadrados por estouro de limite no primeiro ano de vida, já começando com o pé esquerdo. Organização, separação e conhecimento das regras são os pilares para que o seu MEI prospere e você não seja pego de surpresa pelas armadilhas do sistema. Obrigado por sua audiência e por buscar se informar. O conhecimento é a melhor ferramenta para proteger o seu negócio. Continue navegando em nosso canal, temos muitos outros vídeos que podem simplificar o seu dia a dia como empreendedor.